Estamos de volta aqui no Hora da Família e hoje a Hora da Família é especial porque nós estamos hoje conhecendo, conversando sobre Dom Oscar Romero, Monsenhor Oscar Romero, que foi arcebispo de El Salvador, não é muito difícil falar essa língua do espanhol, é uma língua do diabo, que a gente entende, mas não consegue falar, é uma coisa desse jeito, é de verdade. Olha aqui, El Salvador e na época, a gente estava lembrando, na época, nos anos 70 e 80, foi um período muito difícil na América Latina, justamente por conta da restrição dos direitos humanos, e todo aquele que se colocava a favor do pobre era praticamente eliminado pelas forças do governo. E Dom Oscar Romero foi aquele voz que levantou e mandou parar com a repressão. E assim, ó, Oscar Romero aqui no Brasil, Paulo Evaristo Arnes, e você vai vendo a igreja assumindo a posição e a defesa do pobre. E Dom Oscar Romero foi assassinado enquanto celebrava a missa, e a partir desse fato, o mundo todo começou a olhar para El Salvador. Né, padre? E a gente estava conversando. Hoje, a situação religiosa no El Salvador, como é hoje, como nos outros países latino-americanos? O catolicismo é predominante. Predominante, 90%. 90% do país católico e se mantém nas tradições, nas costumes, também de um país pequeno, não são 9 milhões de habitantes. 9 milhões. É metade de São Paulo, né? Metade de São Paulo. São Paulo. A grande São Paulo tem 20 milhões, então metade de São Paulo. Então, isto constitui o país e é a realidade dos nossos países latino-americanos, não? Bastante que tem conservado a fé, as costumes, as tradições e que ajuda. E hoje também, tendo o Monsenhor Romero também como um referencial, né? O Monsenhor Romero, ele é beato, né? Foi beatificado pelo Papa Francisco, foi beatificado, e eu acho interessante aquilo que eu estava... Ele foi beatificado justamente porque ele assume a defesa de Cristo pobre, né? E não é só uma luta política. E é interessante que a vida de Monsenhor Oscar Romero, ela foi se transformando também, né? Porque no início ele não era muito ligado a essa questão mais politizada, né? Sim, de fato, quando foi um dos episódios da vida dele, foi eleito bispo justamente para que não pudesse interferir na vida social, na vida política então, do povo. Então, falar assim, vamos ele, esse aqui, vamos fazer com que ele seja bispo, porque aí ele não é muito ligado com política, ele não está aí nem coisa, vamos bloquear. Ele é bem... E é interessante, né? Parece que Deus... A partir da morte de alguns padres que trabalhavam com ele e do povo, olhando, sendo testemunha, aí ele foi onde ele começou a levantar a voz, não? Ele começou quase, a gente poderia dizer que começou quase que se converter, né? Justamente a causa do pobre, justamente, né? Uma das grandes perguntas era como um irmão é capaz de matar outro irmão, não? Somos da mesma família, do mesmo povo, então não é possível. Porque, no fundo, era um conflito interno, não? Como os outros países vivemos também. Então, um conflito interno onde, muitas vezes, o dano é causado entre irmãos. Não é com um inimigo, não é com alguém estranho, mas dentro de casa. Então, esse era o grande posicionamento dele, a reconciliação, a paz, a comunhão e, sobretudo, uma coisa muito bonita que ele falava, não? A questão do pecado social. Pecado social é uma coisa que não é minha só, mas tem a ver com o outro. Então, diante disso, foi que levantou a voz, não? Vira uma consciência coletiva. Interessante essa questão do pecado social, porque ter consciência do pecado social é algo muito sério, porque por ser social, ninguém assume, né? Ninguém assume, ninguém diz é meu, não, mas quando você fala, não, eu sou responsável por isso, e se tem gente morrendo é por causa da minha atitude, né? Eu sou parte, até certo ponto, também disso. Não posso ficar isento ou ficar fora, mas também eu entro dentro de uma realidade coletiva. E eu sou cúmplice, passo até ser cúmplice mesmo, né? Eu vou falar, depois eu volto. Espera aí que eu vou lá, vou voltar. Padre Alejandro, vamos, eu ia perguntar uma coisa, acabei esquecendo o que eu ia falar, mas a gente está falando sobre Dom Oscar Romero, e Dom Oscar Romero que foi
nós celebramos esse ano 100 anos do nascimento de Monsenhor Oscar Romero. 100 anos. Isso que eu ia falar. Agora, a gente teve em El Salvador, foi criado um cardeal para El Salvador, Isto, né? Rosas Chávez, não? Monsenhor Rosas Chávez, bispo auxiliar de El Salvador. Bispo auxiliar. E que conheceu diretamente, trabalhou com Monsenhor Romero. Sei. De fato, na primeira entrevista que ele deu, Rosas Chávez, ele dizia que era um pouco... O título cardenalício ia para Monsenhor Romero. Que bonito, que interessante. Um pouco de justiça com o passado, reconhecimento como colaborador da igreja. Então, El Salvador, nesse momento, é um momento de festa, não? Um momento de alegria, não só para El Salvador, mas também para toda a Centro-América, para todos os países que nunca tiveram um cardeal, não? Existe, hoje eu acredito que vá muita gente a El Salvador por causa de Monsenhor Romero, né? Sim, a peregrinação é um lugar de destino onde todo mundo está convidado para conhecer, não? Para visitar, para poder chegar perto onde estão os restos mortais de Monsenhor Romero. Então, virou um lugar de peregrinação, um lugar de encontro com esta de espiritualidade também, pedindo intercessão deste mártir. E eu acho interessante a gente manter viva a memória do Monsenhor Romero, não só no país dele, mas na América Latina, no mundo todo, porque para que não se cometa esses outros erros novamente, né? Para que de repente a gente tenha na igreja, a gente possa ter sempre na igreja uma voz profética, né? Isso. Acredito que nos ensina muito, não? Manter viva a memória dele, sobretudo para não ficar calados diante das injustiças. E a esperança ou acreditar que também nós podemos transformar as realidades que nós vivemos, não? Sendo coerente sempre com a verdade e com o Evangelho. É verdade. E olha, é interessante, sempre que o poder acha que vai calar alguém, e acha que vai calar a igreja ou calar o Evangelho, acontece o inverso, né? A igreja sempre disse que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né? Semente, ou seja, fecunda a terra de tal forma que novos cristãos brotam e brotam. E aí o que aconteceu foi justamente isso. Quando eles pensaram que ia calar Romero, na verdade, houve uma explosão, né, justamente no mundo todo e principalmente no país, para que fosse visto o direito das pessoas, dos pobres, principalmente do pobre, né? Na época, né, se falava muito, interessante, se falava e hoje se fala menos e devia se falar mais na igreja, da opção preferencial pelos pobres. Na verdade, a opção preferencial pelos pobres foi justamente da Conferência Latino-Americana em Puebla, no seu país. 79, no seu país. Em Puebla, que é um documento muito... Eu fico muito triste que eu vejo, às vezes, um seminarista que não conhece o documento de Puebla ainda. Isso é perigoso, muito perigoso para a igreja. E o documento de Puebla vinha de uma forma, João Paulo II, de uma forma muito clara. A igreja tem uma opção preferencial pelo pobre, né? Pelo pobre. O grande convite é reconhecer também o rosto de Cristo, chama o rosto desfigurado, não? Desfigurado, justamente. De Cristo, que nós vemos justamente naqueles que mais sofrem ou naqueles que estão passando por situações mais difíceis, de empobrecimento, demais. Cristo que continua a desafiar-nos e a tocar-nos nessas realidades. Nós aqui vivemos com os migrantes, não? Sim, e me conta isso, eu quero até perguntar, professor, o trabalho que vocês fazem com os migrantes, vocês pegam da mesma situação, quase por razões diferentes, mas pessoas que vêm com o mesmo rosto desfigurado de Cristo, né? Perseguidos, abandonados, né? Acreditamos naquilo que diz no juízo final, Mateus 25, não? Sim. Era migrante e você me acolheu. É verdade. Então, de alguma maneira, nós vemos também no Cristo que continua batendo nas nossas portas, procurando um espaço, precisamos ter uma certa mística, uma certa espiritualidade para poder entender, para poder fazer esse serviço que muitas vezes não é tão gratificante. Sim, não? sim. Então, essa é a parte. Precisamos de uma dimensão de fé para poder entender algumas coisas que nós temos visto muito com tantos voluntários, com tantas pessoas. Existem voluntários que ajudam lá na missão? Sim. Temos uma equipe muito grande de voluntários que vêm, colaboram, contribuem conosco. E quem, por exemplo, chega alguém e precisa, é acolhido na missão?
Isto, nós temos a Casa do Migrante, que acolhe, temos 110 vagas aí, a maioria homens, que são acolhidos aí na nossa missão. E temos as diferentes comunidades que se reúnem também aí. Então temos equipes, pessoas que nos ajudam, que colaboram também com isso. Né? O padre, ali na verdade a igreja da Nossa Senhora da Paz virou uma referência para os povos latino-americanos, né? Isso. Porque ali você tem quase toda a América Latina ali junto, boliviano... Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, Colômbia, Equador, El Salvador e México, né? Mais ou menos. México não tem muito, não. Porque México é um país que é da América do Norte, mas é meio da América Latina, uma coisa, meio no caminho ali, não é? Não, os mexicanos vão para os Estados Unidos, né? Não vêm para o Brasil. Mas tem um grupinho aí também. Mas todas essas pessoas são acolhidas ali. Não, e não são só, ou seja, elas passam a ter uma referência, porque até a questão de costume, de comida, de tudo isso. Né? Existem as festas que são feitas lá, né? Tem todas as celebrações. De fato, amanhã, sábado, temos a festa de Copacabana, não? Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana. É a padroeira da Bolívia. Da Bolívia, né? Amanhã, 1h tem a celebração eucarística, depois tem um momento de festa no pátio. Né? Festa típica mesmo. Bem típica. Da Bolívia. O pessoal pensa que Copacabana é alguma coisa do Brasil, mas não é do Brasil. Copacabana é uma devoção boliviana, né? Lago Titicaca em Lago La Paz. Então, olha que interessante. E é interessante que Nossa Senhora sempre tem um rosto latino-americano para cada país. No México, é claro, Guadalupe, Nossa Senhora de Copacabana, Luján na Argentina, Aparecida no Brasil. Aqui também, meu Deus do céu, eu esqueci que tem que falar. E olha, voltamos para conversar mais. Espera aí, padre. Rodolfo, o que nós fazemos agora? O Rodolfo vai embora? Não, tá... Um intervalo. Ô, padre Alejandro, nós vamos para o intervalo, voltamos ainda. Mais conversa com o padre Alejandro, que hoje falamos sobre Monsenhor Oscar Romero.